durante a nossa vida, nós podemos ter problemas, passar por dificuldades, mas com a presença do Senhor, nós conseguiremos atravessar o Jordão, sendo sustentado por nosso Deus. Esse é o estudo de número 937 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso e maravilhoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É interessante lembrarmos que diante das dificuldades, dos obstáculos que surgem e que surgirem à nossa frente, nós devemos crer, nós devemos confiar naquele que pode transformar toda maldição em bênção, e é Ele que nos dá a vitória. Vamos ao nosso tema: transforme o seu Jordão em bênção. O nosso texto base está no livro de Josué, capítulo 3, o verso 17, que diz: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. O rio Jordão, ele é um rio extenso, é um dos mais importantes lá do Oriente Médio, chegando até a 200 quilômetros. A profundidade dele varia de 1 a 30 metros e ele tem a largura de 30 metros. O rio começa em Dan e ele deságua lá no Mar da Galileia e também no Mar Morto. Por isso que significa, o nome Jordão significa descendo. O rio Jordão é um rio muito citado na Bíblia. Foi lá que Jesus foi batizado, mas também naquele rio ocorreram vários milagres. Ele pode até ser visto por nós como sendo as nossas dificuldades, os obstáculos que nós precisamos vencer. Por 3 vezes a Bíblia mostra que o Senhor abriu o rio Jordão e as pessoas puderam atravessar com o pé enxuto. A primeira vez foi quando o povo de Israel, que para chegar em Canaã tiveram que atravessar o rio Jordão. Como era época de colheita, até as margens do rio estava cheio de águas. Josué capítulo 3, o verso 15 diz: assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas margens. Durante toda a época da colheita, o rio Jordão estava com uma forte correnteza. Para os israelitas era impossível atravessá-lo. Eles estavam impossibilitados de chegarem a Canaã, pois o rio Jordão era um obstáculo, era uma barreira entre eles e o cumprimento da promessa de Deus. Eles tinham que crer e também obedecer para eles poderem ver o agir de Deus. Josué capítulo 3, verso 5 diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué, ele confiava na orientação do Senhor e ele orientou o povo israelita como deveriam agir diante daquele obstáculo. Os sacerdotes deveriam ir primeiro. Josué capítulo 3, o verso 6 diz assim: e falou Josué aos sacerdotes dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Aquele obstáculo, aquele rio Jordão, ao invés de ser impedimento para o povo receber a bênção, para o povo receber o cumprimento da promessa, aquele obstáculo seria bênção na vida daquele povo, bênção na vida de Josué, porque Deus usaria aquela situação para honrar a Josué. Josué capítulo 3, verso 7. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos
Deus de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele precisava atravessar aquele rio Jordão, e aquela situação seria motivo para Deus engrandecer a Josué perante os israelitas. Aquele obstáculo serviria para fortalecer a fé dos israelitas, pois saberiam que o Senhor estava com eles, e o Senhor estava com eles para dar-lhes vitória. Josué capítulo 3, verso 10, disse: mas Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, e aos perizeus, e aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Imagina, vocês vão saber que o Senhor está no meio de vós, vocês vão conhecer que o Deus vivo, o Todo-Poderoso está convosco. Quantas vezes nós precisamos atravessar as dificuldades, passar pelas dificuldades, para que possamos conhecer que realmente o Deus vivo está conosco. E os sacerdotes, quando eles chegaram diante do Rio Jordão, eles deveriam parar. Um homem de cada tribo, totalizando 12 homens, deveriam tirar 12 pedras do Rio Jordão, porque com essas 12 pedras eles ergueriam um memorial. Josué capítulo 4, verso 23, o verso 24 diz assim: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Um memorial para trazer a memória do povo das novas gerações que o Deus vivo é o Deus que realiza milagres, e seria para eles verem que o Deus vivo realizou milagres no meio deles e diante do Rio Jordão, ou seja, diante dos obstáculos para aquela vitória, ou diante dos obstáculos para nós recebermos a vitória. Nós devemos fazer como Josué, nós devemos obedecer, nós devemos ter intimidade com Deus, devemos buscar a santificação, devemos ouvir a voz do nosso Deus e seguir as orientações dele. A segunda vez foi quando o profeta Elias, juntamente com o profeta Eliseu, estavam saindo de Jericó e indo ao Jordão. Ele sabia que seria tomado pelo Senhor, e diante do Jordão, olha o que o profeta Elias fez. Segundo Reis capítulo 2, o verso 8, então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Olha que tremendo! Elias, ele teve atitude diante daquele obstáculo que era o Jordão, aquela dificuldade, porque ele sabia que o Senhor o iria tomar, mas tinha o Jordão. E Elias, confiando no Deus Todo-Poderoso, ele dobrou a capa dele e ele feriu as águas. E logo após eles passarem o Jordão, Elias fez uma pergunta para Eliseu. Vamos ver? Segundo Reis capítulo 2, o verso 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Olha que pedido, olha o que o profeta Elias falou para Eliseu: pede o que queres. Se acontecesse com você, o que você pediria? O profeta Eliseu pediu para ter o poder de Deus em dobro, mais do que o profeta Elias tinha. E é interessante que quando o profeta Elias falou, foi dura coisa que você me pediu, mas se você ver eu sendo tomado pelo Senhor, assim sucederá. Imagina, Eliseu ficou atento, Eliseu ficou esperando, Eliseu ficou
totalmente focado no profeta Elias, e ele viu Elias sendo levado por um redemoinho com carro e cavalos de fogo. Ele precisou novamente agora passar o Jordão. Por quê? Porque o profeta Elias foi arrebatado. Imagina nós estamos nessa caminhada cristã, nós sabemos que a igreja de Deus tem promessa de ser arrebatada, e nós devemos estar como o profeta Eliseu, atentos com os nossos olhares fixos no Senhor, porque aquele que prometeu que há de vir virá e não tardará. A terceira vez que menciona sobre o rio Jordão, aonde o profeta Eliseu agora passou a seco, foi logo após o profeta Elias ser arrebatado pelo Senhor. Agora o profeta Eliseu, com a capa de Elias, voltando, ele tinha que passar pelo Jordão. Diante do Jordão ele agiu da mesma maneira. Segundo Reis capítulo 2, o verso 14, e tomou a capa de Elias que dele caíra e feriu as águas. Mas aí olha o que acrescenta, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Eliseu, ele pôde entender que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Esse foi o primeiro milagre realizado através do profeta Eliseu. Ele feriu as águas e ele passou sem se molhar. Vamos nos lembrar de Naamã, aquele capitão do exército da Síria. Ele era um homem muito respeitado, mas ele estava doente e a doença dele era incurável. Segundo Reis capítulo 5, verso 1, diz: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Na vida de Naamã tinha alguém que fez a diferença, tinha uma serva de Deus, era uma menina cativa, e mesmo ela sendo escrava na casa daquele homem, ela tendo sido tirada da terra dela, tendo perdido os pais, ela tinha um coração sincero, um coração fiel ao Deus que ela servia, e ela disse para a esposa de Naamã sobre o poder de Deus em transformar maldição em bênção. Segundo Reis capítulo 5, verso 3, que diz: e disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. No coração daquela menina poderia estar reinando mágoa, tristeza, revolta, até mesmo desejo de vingança. Mas o que reinava? Reinava a paz do Senhor. E quando Naamã, sabendo o que ela tinha dito, ele foi atrás da cura, ele foi atrás do milagre dele. E quando Naamã, ele foi buscar a cura, o profeta Eliseu deu a ele uma ordem, e foi por intermédio de Geazi. A ordem era que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Segundo Reis capítulo 5, verso 10, que diz: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Naamã ficou indignado. Ele tinha imaginado que Eliseu iria fazer um ritual e ele ficaria curado. Ele teve que deixar de lado seu orgulho, a frustração, e obedecer à orientação do profeta. E no 7º mergulho, Deus agiu. Segundo Reis capítulo 5, verso 14, que diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Muitas vezes nós fantasiamos como Deus deve agir a nosso favor, como Deus deve nos abençoar, e acabamos nos frustrando
falando. Sabe por quê? Porque não é do nosso jeito, mas nós podemos aprender a confiarmos e a descansarmos no Senhor, porque Ele é fiel e Ele age a nosso favor. Ele age do jeito dele, Ele faz do jeito dele, porque Ele é Deus, mas Ele é perfeito, Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Deuteronômio capítulo 32, o verso 4 diz: Ele é a nossa rocha, as suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando não entendemos. Nós precisamos estar atentos e obedecermos às orientações do Senhor. Lá no Jordão também aconteceu o milagre do machado flutuar. A lei da física foi contrariada, pois para Deus, não há impossível. Vamos nos lembrar, a escola dos profetas estava pequena e precisava ser ampliada. Lá, os filhos dos profetas moravam e um dos filhos dos profetas deu a sugestão a Eliseu deles irem ao Rio Jordão e pegarem madeira. Segundo Reis, capítulo 6, o verso 1 e o verso 2. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. Eles falaram com o profeta Eliseu, mas eles não quiseram ir sozinhos, não, sem a presença dele, pois um profeta era o mensageiro de Deus que falava as palavras do próprio Deus. E Eliseu foi. E enquanto eles estavam cortando as madeiras próximo ao Jordão, o ferro do machado de um deles caiu nas águas do rio. Segundo Reis, capítulo 6, o verso 5 diz: E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: Ai, meu Senhor! Ele era emprestado. Na hora, aquele moço pediu socorro ao homem de Deus. Ele sabia que Deus estava com ele e ele pôde ver o agir de Deus a seu favor. Segundo Reis, capítulo 6, o verso 6 e o verso 7, disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro e disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. No Rio Jordão aconteceu um milagre que desafiou as leis da física e aquele jovem recebeu o favor de Deus, pois Deus transformou aquela situação que poderia ser uma maldição na vida dele em bênção. Vou começar a concluir. Muitas vezes nós agimos igual ao general Naamã, nós fantasiamos a forma que Deus deve agir a nosso favor e aí nos frustramos por não ser do nosso jeito, nem no nosso tempo, e nos esquecemos que nós somos e temos que ser dependentes do Senhor e não ao contrário. Nós temos que nos lembrar sempre que o Senhor, Ele está conosco, Ele passa conosco, assim como nos mostrou o nosso texto base. Vamos relembrar? Josué capítulo 3, o verso 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. O Rio Jordão foi um lugar que Deus manifestou a glória dele. Diante dos nossos obstáculos, nós devemos estar atentos a ouvirmos a voz do Senhor, e nós devemos obedecê-lo. Ele tem todo o poder para transformar o nosso Jordão em vitória e nos abençoar para que o nome dele seja glorificado. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe
compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo. Aqui no nosso canal Jaboque vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.